De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. A partir de agora, você é o nosso convidado para receber um pouquinho da Palavra de Deus, para compartilhar conosco aquilo que Deus tem usado esse programa para falar ao teu coração, ao coração da nossa cidade. O programa Graça e Paz, há 5 anos, tem sido um programa para Nova Friburgo, independente do seu credo religioso, independente da sua confissão de fé, independente de quem você seja, onde você esteja, esse programa é um programa feito para fazer bem para você, para abençoar você, trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, que Deus possa abençoar você rica e abundantemente. Eu quero orar, começar esse programa orando, pedindo a Deus para estar abençoando a sua vida, a minha vida, abençoando para que esse programa possa chegar de uma maneira plena, de uma maneira cheia, fazendo diferença no seu dia de hoje. Que você possa me acompanhar nessa breve oração para que possamos receber um pouco mais da palavra do Senhor. Deus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir em coisas tão importantes. Que esse programa possa chegar como um bálsamo, que ele possa chegar, ó Deus, como uma luz, que ele possa chegar como uma resposta, que ele possa chegar como o Senhor aprouver que ele chegue ao coração de quem for assistir. Ó Deus, e que ele chegue em muitos corações, e que ele abençoe a nossa querida cidade, e todos aqueles que nos assistem, ó Deus, seja pela TV Zoom, seja pela internet, onde quer que esse programa chegue, Senhor, que ele seja uma grande bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha só, quero convidar você para estar participando dos nossos trabalhos na Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, né? Nessa semana, semana que começa dia 8, segunda-feira, nós vamos ter vários eventos, nós temos várias coisas acontecendo. Na quinta-feira, eu quero convidar você para as séries de estudos que nós temos tido na igreja. E essa semana em especial, nós vamos ter um filme, nós vamos passar um filme sobre a vida e sobre a obra de Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo alemão que foi morto num campo de concentração. Ele era alemão, ele era da Gestapo, da polícia, da inteligência alemã, mas ele se revoltou, ele não concordou com aquilo que estava acontecendo em seu país. Ele teve coragem de se levantar como uma voz profética, pregando contra o nazismo dentro do governo nazista, né? E esse homem morreu. Então nós vamos assistir esse filme quinta-feira às 19h30 e depois nós vamos ter uma roda de debate sobre o que nós assistimos nesse filme. Então você é nosso convidado, uma atividade cultural, uma atividade bem legal. Venha participar conosco, vai ser bem legal. Eu espero você quinta-feira na Igreja Presbiteriana Central. E para nesse momento agora nos preparar para a reflexão, no culto de domingo dia 7 de maio, nós tivemos aí uma reflexão sobre a mulher adúltera. E antes disso eu fiz uma breve ministração, preparando o coração da igreja para receber a palavra, falando sobre a fidelidade do Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, a única coisa que nos importa saber é que Deus é fiel em toda e em qualquer situação. E louvamos ao Senhor com uma bela música. Eu gostaria que você acompanhasse essa canção agora com a gente. Acompanhe. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou.
se há em mim um verdadeiro adorador, minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça
que você tenha sido aí abençoado. Eu espero que essa canção tenha preparado o teu coração, porque no próximo bloco, em 1 minuto, nós voltamos com a meditação da palavra de Deus. Querido, Deus te abençoe. Me espera só 1 minutinho que eu já volto. A paz de Cristo é especial. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. A paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e agora eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Eu quero trazer uma palavra de reflexão, uma palavra que chama a sua atenção para uma questão de suma importância na sua vida. Evidentemente que eu estou falando aqui um texto bíblico e eu quero me referir talvez a uma das coisas mais importantes que é a nossa fé, mas eu acredito que algumas verdades que eu quero abordar aqui, queridos, elas podem ser de valor universal. Ela pode servir para várias áreas da sua vida. Ela pode servir para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, se você desempenha algum ministério na sua igreja. É uma questão de atenção, de foco. Foco é uma coisa que nós devemos ter em todos os momentos e em todos os segmentos da nossa vida. Agora, acompanhe comigo a leitura que nós temos aqui a partir do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Eu gosto dessa palavra aqui, a partir do verso 43. Diz assim: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Amém? Recebeu essa palavra aí? Deixa eu te situar no meio desse texto aqui, porque eu peguei um texto aqui e eu não estou lendo para você o contexto, nós não temos tempo aqui nesse momento para isso, mas eu quero situar você o que está acontecendo. Jesus havia acabado de descer do Monte da Transfiguração, onde ele havia se transfigurado em Elias e em Moisés, na presença de Pedro, Tiago e João. Ele desce o monte e quando ele chega ali no platô, ele já se depara com um pai desesperado, porque esse pai tinha um filho unigênito, um filho único, que sofria de uma possessão demoníaca terrível, né? E há muitos anos ele vinha sofrendo, e os discípulos do Senhor Jesus, os demais apóstolos que não haviam subido com ele para o Monte da Transfiguração, não haviam conseguido lograr êxito em expulsar aquele demônio, né? Ou seja, o menino continuava possesso. E aquele pai pede pelo amor de Deus que Jesus o ajudasse. E Jesus, ele faz uma repreensão ali aos seus discípulos, chama o filho daquele homem e expulsa de uma maneira muito rápida e simples aquele demônio, né? Liberta aquele menino e a partir daquele momento, então, todos ficam maravilhados com as palavras de Jesus.
E então esse texto começa dizendo aqui, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, é o verso 43. Né? Nós gostamos de ver Deus fazendo coisas maravilhosas. Mas dentro desse contexto, de todos estarem maravilhados de quando Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos o seguinte: olha só, não fiquem se maravilhando com coisas que não são as mais importantes, mas pelo contrário, fixai os seus ouvidos nas seguintes palavras. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, para de ficar se maravilhando com coisas circunstanciais e presta atenção. Ele usa aqui uma expressão aqui que é traduzida para o português: fixai os seus ouvidos, ou seja, dar uma atenção ou uma sobreatenção no que eu vou te falar. Vou falar algumas palavras aqui agora e essas eu gostaria que elas ficassem fixadas nos seus ouvidos e também no seu coração e na sua mente. Ele disse o seguinte: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ou seja, o Filho de Deus, eu, estou para ser entregue na mão dos homens. Vou morrer. Eu estou para me separar de vocês. Mas o texto aqui diz que eles, porém, não entendiam isso. E mais, lhes foi encoberto isso para que não compreendesse. E mais, eles temiam interrogá-lo sobre isso. Querido, nós temos aqui uma questão séria, e que se agrava quando no verso 46 diz que levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, ele chega para eles e fala assim: vocês são pessoas que se dispersam com coisas secundárias. Vocês se distraem com coisas que não são objetivas. O foco de vocês não está naquilo que é mais importante. Mas vocês se deslumbram muito. Vocês se maravilham muito com coisas que são circunstanciais. Então preste atenção no que eu vou falar. E ele fala algo muito importante. Era muito importante para aquele momento. Jesus estava para ser morto. Jesus estava para deixar aqueles homens. Aqueles homens estavam caminhando um caminho com um guia muito bom. Mas sabe, ninguém anda com guia a vida inteira. Nós precisamos aprender o caminho. Nós precisamos aprender a caminhada. Sabe, um dia nós ficamos sem os nossos pais. Um dia nós ficamos sem os nossos mestres. Um dia aquele que vai na nossa frente não vai mais. Em alguns momentos nós vamos à frente. Em alguns momentos nós deixamos de ser guiados e passamos a guiar. Quando nós nos tornamos maridos, quando nós nos tornamos esposas, quando nós nos tornamos pais. Talvez você não esteja vivendo isso, talvez você esteja vivendo isso. E quando nós assumimos esse momento de liderança, às vezes nós nos sentimos inseguros e despreparados. Muitas vezes isso acontece, porque nós não demos a devida atenção quando estávamos sendo guiados, quando estávamos sendo instruídos. Nós descansamos no conforto de estarmos sendo guiados, de estarmos sendo levados, de estarmos sendo instruídos. E esse conforto e esse descanso atrapalhou o nosso aprendizado. E Jesus fala: preste atenção no caminho. Preste atenção no que eu estou dizendo. Fixai os vossos ouvidos nisto, naquilo que é essencial. Mas diz o texto que eles não entendiam isso. E diz o texto que isso lhes foi encoberto até para que eles não entendessem. Sabe, às vezes nós não queremos entender algumas verdades. E isso fica bem claro quando diz o texto aqui: e eles temiam interrogá-lo a esse respeito. Sabe, quando você não quer mexer numa coisa, você nem pergunta sobre isso. Quando você não quer aceitar uma verdade, quando você não quer lidar com uma verdade, quando você quer ser um fugitivo da verdade, você não pergunta sobre ela, você não interroga sobre ela, você não procura saber mais sobre ela. Você entra naquele módulo muito perigoso que é: deixa a vida me levar.
vamos levando, vamos tocando para ver aonde vai dar. Essa é uma maneira absolutamente arriscada de se viver. Você precisa ter interesse em conhecer as coisas que são importantes na sua vida. E Jesus, ele chama os discípulos a essa responsabilidade. Ele chama os discípulos a essa verdade. E talvez isso esteja sendo aplicado para você hoje. Talvez essa palavra aqui, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, ela não seja a palavra muito importante para você, até porque isso já aconteceu. Mas a essência do texto, a essência do que está acontecendo aqui é importante para você. Pensa comigo. Será que não há nada prioritário que esteja sendo relegado na sua vida? Será que você não está focando em coisas que são circunstanciais, secundárias, e talvez você não esteja negligenciando alguma verdade importante na sua vida? Será que você tem pensado no seu amanhã? Será que você tem pensado em coisas importantes na sua vida? Na sua área profissional? No seu casamento? Há um livro muito interessante que eu li já há muitos anos e eu recomendo a leitura para você. É um livro pequenininho que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Esse livro foi um best-seller adotado por várias universidades, como literatura obrigatória para pessoas que querem empreender, para pessoas que querem liderar. E esse livro tem uma história rápida e eu gostaria de analisar apenas um ponto. Ele fala sobre pessoas que procuravam o objeto da sua sustentação e da sua alegria, do seu prazer, que era um labirinto. Em um determinado labirinto tinha uma fonte inesgotável de queijo. Inesgotável porque eles achavam inesgotável. Eles iam todo dia lá e comiam o seu queijo. Só que de tanto ir lá e comer o queijo, um dia o queijo acabou. E eles não perceberam que o queijo acabou. Eram 2 homens. E um dia eles chegaram lá e o queijo não estava mais lá. E eles perguntaram: e agora? Quem mexeu no meu queijo? Cadê o queijo que estava aqui? Sabe, o queijo, ele simboliza uma série de coisas que você tem na sua vida que são importantes. Que você vai lidando com elas, você vai consumindo essas coisas, você vai se relacionando com essas coisas, sem perceber que essas coisas, elas sofrem um desgaste natural. E aí, de repente, quando você percebe, o seu emprego acabou. Quando você percebe, o seu casamento acabou. Quando você percebe, o seu ministério acabou. Sua saúde acabou. E você pergunta: quem mexeu no meu casamento? Quem mexeu na minha família? Quem mexeu na educação dos meus filhos? Porque está tudo errado, meus filhos estão mal educados. E o grande conselho que o Spencer Johnson dá nesse livro é: aprenda a cheirar o seu queijo. E talvez esse texto aqui nos ensine exatamente isso. Aprenda a cheirar o seu queijo. Aprenda a cheirar. E a ideia aqui de cheirar é a análise. Normalmente, quando a gente vai comer alguma coisa que já está lá há algum tempo, a gente dá aquela cheirada para saber se está bom. Analisar a tua vida, examinar aquilo que você tem, aquilo que você é de grande importância na sua vida, para você saber como você está. Aqueles discípulos estavam prestes a viver um momento apoteótico na vida deles, na vida do ministério deles e na vida do próprio cristianismo, mas eles não estavam preparados para passar por isso. Você não sabe que momento que a sua vida vai passar, você não sabe o que você vai encontrar na esquina da sua vida, na trajetória da sua profissão, da sua família, você não sabe o que espera por você na próxima curva. Então, querido, se prepara, porque preparado já é difícil, despreparado é pior ainda. Então, não se maravilhe com coisas circunstanciais, não perca muito o seu tempo, não invista muito o seu tempo em coisas que não vão frutificar, em coisas que não vão ter proveito. Não se negligencie, não deixe de fazer perguntas. O autoexame, eles temiam interrogá-lo a esse respeito. É o medo de sair da zona do conforto, é o medo de perder aquele sustento.
É o medo de perder aquela pessoa que é o sustentáculo da sua vida. Mas uma hora, querido, nós vamos perder. Então comece a se interrogar sobre isso. E eu disse que o texto se agrava, que depois que Jesus disse isso, eles começam uma outra discussão. Eles começam a discutir sobre quem era o maior entre eles. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão preocupados agora, quem é o melhor discípulo? Quem é o melhor apóstolo? Quem é o líder entre eles? Eu imagino que Jesus olha para esse povo e fala assim, meu Deus, eles não entenderam nada. É como você fala com o seu filho, filho, vai fazer o dever, filho, você precisa estudar, a prova é amanhã. E aí você vira as costas, ele ligou a televisão, ou então pegou o celular, ou então pegou o tablet e não deu a mínima atenção para o que você falou. Mas sabe qual é o pior disso? Às vezes nós somos essas crianças. Às vezes você ouve uma mensagem dessa, chamando você a uma preparação para a sua vida, para cuidar de coisas importantes, da sua saúde, para cuidar do seu casamento, para cuidar da sua fé. Você ouve isso, mas você não quer mexer nisso. E quando você sai daqui, você já vai se preocupar com coisas que diante de uma doença, que diante de uma morte, que diante de uma falência, elas não vão significar nada para você. É por isso que Jesus, em outro texto, ele dá um outro conselho. Ajuntai tesouros, aonde nem a traça pode correr, nem a ferrugem pode correr, e nem ladrões podem roubar. Mas juntai tesouros, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói e destrói, e nem ladrões podem roubar. Aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então cuidado, querido, para você não ficar perdendo muito tempo com coisas que passam em vão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua mente. Aprenda a cheirar o teu queijo aí, aprenda a olhar a tua vida, vai cheirar a tua vida hoje. Cuidado para você não cheirar a vida do outro, cuidado para você não cuidar da vida do outro, né? Tem muita gente aí especialista em cuidar da vida do outro. Cuida da sua vida, presta atenção na sua vida, né? Para que você possa perceber o que é realmente importante, para amanhã você não chorar por ter descuidado daquilo que era tão importante, para amanhã não sobrar nas tuas mãos coisas que você cuidou e que amanhã não vão servir para absolutamente nada. Tá bom? Deus abençoe você, Deus te dê uma semana abençoada, a graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.